Pesadelos em Foco. Outubro de 1978, Itapiranga, Amazonas. A noite estava densa, com o ar quente e úmido característico da floresta amazônica. Eram quase 23 horas, e a pequena vila de Itapiranga, às margens do rio Solimões, estava imersa em um silêncio quebrado, apenas pelo coachar dos sapos e pelo zumbido incessante dos insetos. Na chácara isolada da família Ferreira, a luz amarelada de uma lâmpada a querosene tremulava na varanda, lançando sombras dançantes nas paredes de madeira. João Ferreira, um pescador de 42 anos, estava sentado em uma cadeira de palha, consertando uma rede de pesca. Sua esposa Maria tricotava em silêncio ao seu lado, enquanto os 3 filhos do casal dormiam no único quarto da casa. De repente, um som estranho cortou o ar. Um zumbido grave, como o ronco de um motor distante, mas pulsante, como se estivesse vivo. João parou, franzindo a testa. "Você ouviu isso, Maria?" perguntou, a voz carregada de desconfiança. Ela assentiu, os olhos arregalados, deixando a agulha de tricô cair no colo. O zumbido cresceu, agora acompanhado por um tremor sutil que fazia o chão de terra batida vibrar sob seus pés. João se levantou, pegando o facão que sempre mantinha ao lado da porta. "Fica aqui", disse à esposa, que já segurava o rosário com força, murmurando uma prece. Ele saiu para o quintal, os sentidos aguçados, o coração batendo rápido. A escuridão parecia mais espessa, como se a noite tivesse engolido as estrelas. No meio do terreno, a cerca de 20 metros da casa, João viu algo que fez seu sangue gelar. Um objeto circular, com cerca de 12 metros de diâmetro, pairava a poucos metros do chão. Sua superfície metálica refletia a luz da lua em tons prateados, mas o que mais chamou a atenção foi o brilho vermelho pulsante que emanava de sua base, como um coração batendo. O ar ao redor parecia distorcido, como se o calor do objeto estivesse derretendo a realidade. João segurou o facão com mais força, mas suas pernas tremiam. Então, ele os viu. 3 figuras esguias emergiram da lateral do objeto, descendo lentamente até o chão. Não caminhavam, mas flutuavam, seus movimentos suaves e precisos, como se desafiassem a gravidade. Eram altas, com mais de 2 metros, e seus corpos eram cobertos por uma espécie de traje brilhante que parecia mudar de cor sob a luz. Seus rostos, se é que tinham rostos, estavam obscurecidos por uma sombra impossível, como se a luz se recusasse a tocá-los. João tentou gritar, chamar Maria, mas sua voz ficou presa na garganta, sufocada por uma força invisível. As figuras se aproximaram, e o zumbido se intensificou, agora um rugido que parecia vibrar dentro do crânio de João. Ele tentou recuar, mas seus pés estavam pesados, como se o chão o estivesse puxando para baixo. Uma das figuras ergueu o que parecia ser um braço, e um feixe de luz verde esmeralda disparou em sua direção. O impacto foi instantâneo. João caiu de joelhos, o facão escapando de suas mãos. Uma dor lancinante percorreu seu corpo, como se 1000 agulhas o perfurassem de dentro para fora. Ele ainda estava consciente, mas incapaz de se mover, os olhos fixos nas figuras que agora o cercavam. Maria, da janela, assistiu a tudo em pavor. Ela viu o marido cair, viu as figuras se aproximarem dele e viu o objeto no céu começar a girar, suas luzes piscando em um ritmo hipnótico. Ela tentou correr até ele, mas a porta da casa não abria, como se uma força a mantivesse trancada. Seus gritos ecoaram dentro da casa, mas não alcançaram o quintal. As crianças acordaram, chorando, mas Maria não conseguia desviar os olhos da cena. As figuras permaneceram ao redor de João por cerca de 5 minutos, seus movimentos deliberados, como se o estivessem examinando. Então, tão repentinamente quanto apareceram, elas voltaram ao objeto. O zumbido atingiu um pico ensurdecedor, e o disco subiu rapidamente, desaparecendo no céu com um clarão que iluminou a floresta por alguns segundos. Quando o silêncio voltou, Maria finalmente conseguiu abrir a porta e correu até o marido. João estava vivo, mas irreconhecível.
Seus olhos estavam arregalados, fixos em um ponto distante, e sua pele estava coberta de manchas escuras, como hematomas que se espalhavam. Rapidamente, ele tremia, murmurando palavras desconexas sobre luzes que falam e sombras que vêm. Maria o levou para dentro, mas ele não conseguia se levantar. Nos dias seguintes, seu estado piorou. Febre alta, dores insuportáveis e uma fraqueza que o impedia de segurar até um copo d'água. As manchas na pele começaram a formar padrões estranhos, como círculos concêntricos que pareciam pulsar. A vila não tinha médico, e o hospital mais próximo ficava a horas de barco. Quando finalmente conseguiram levá-lo a Manaus, os médicos ficaram perplexos. Exames apontaram uma deterioração celular anormal, algo que nenhum deles conseguia explicar. É como se o corpo dele estivesse se desfazendo, disse um dos médicos, hesitante. Menos de um mês após o incidente, João perdeu a vida, deixando Maria e os filhos em um luto marcado por perguntas sem resposta. Mas a história não terminou com João. Dias após o evento, outros moradores de Itapiranga relataram fenômenos estranhos. Pescadores no rio Solimões viram luzes dançando sob a água, movendo-se em padrões impossíveis. Uma idosa, Dona Raimunda, jurou ter visto uma figura alta e brilhante parada à beira da floresta, observando sua casa à noite. As galinhas de seu quintal pararam de botar ovos, e o leite das vacas da vila começou a azedar sem explicação. O medo se instalou, e muitos começaram a evitar o trecho da estrada que passava perto da chácara dos Ferreira. Anos depois, em 1983, um jovem chamado Edson, então com 15 anos, teve sua própria experiência. Ele trabalhava como ajudante em uma fazenda próxima ao local onde o objeto foi visto. Era uma noite sem lua, e Edson voltava para casa a pé, cortando caminho por uma trilha na mata. Por volta das 22 horas, ele sentiu o ar ficar pesado, como se uma tempestade estivesse chegando. Um zumbido familiar, aquele mesmo descrito por Maria anos antes, começou a ecoar. Edson parou, o coração disparado, e olhou para o céu. Acima das copas das árvores, um objeto idêntico ao descrito por João pairava, suas luzes vermelhas e verdes piscando em um ritmo que parecia sincronizado com o pulsar do zumbido. Edson tentou correr, mas, como João, sentiu seus pés presos ao chão. Uma luz branca o envolveu, tão brilhante que o cegou por alguns segundos. Quando a luz se dissipou, ele estava sozinho, mas algo estava errado. Seus braços e pernas formigavam, e uma sensação de queimação se espalhava por sua pele. Ele conseguiu chegar em casa, mas passou dias com febre e pesadelos recorrentes de figuras sem rosto que o observavam em silêncio. Edson nunca se recuperou completamente. Ele desenvolveu uma sensibilidade extrema à luz e tremores que o acompanharam pelo resto da vida. Os mais velhos da vila diziam que ele havia sido marcado pelas luzes, assim como João. Até hoje, a chácara dos Ferreira permanece abandonada, e os moradores evitam passar por lá à noite. Histórias sobre as luzes de Itapiranga ainda circulam, contadas em voz baixa, como se o simples ato de falar pudesse atrair aquelas sombras de volta. O que aconteceu naquela noite de 1978 era uma alucinação coletiva, um fenômeno natural mal interpretado ou algo além da nossa compreensão? As marcas deixadas em João, Edson e na memória da vila sugerem que algo esteve aqui, algo que não pertence a este mundo. Este é o Arquivo do Mistério. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos casos.